Fala, meu povo, é o seguinte, vídeo de hoje, coisa boa, coisa fina, coisa que eu concordo e eu tenho certeza que você também concorda. Naruto clássico é melhor do que o Shippuden? Já parou pra pensar nisso? Porque é diferente, é um pouco diferente. Eu acho que é sim muito melhor. Não em questão de história, mas em questão de como o universo funcionava mais simples no clássico, tá ligado? Como que os jutsus eram mais simples, como que o peso narrativo era maior e etc. Naruto Shippuden é muito bom, só que o clássico pra mim é 10 de 10. Não tem erro nenhum, é perfeito, clássico, papo reto. Todo o conceito implantado ali é top, certo? Qual que é a sua opinião? Quero saber. Vou ver a opinião aqui ó, do canal do Linkzinho, já deixei o like e bora assistir esse entretenimento que tá de ponta. Se inscreve no canal pra me ajudar a pegar 200 mil inscritos, mano, por favor, não custa nada. Hoje é dia de Narutinho, Naruto clássico pra ser mais exato. A primeira etapa da nossa historinha de ninja, que é popular pra uma desgraça até hoje, é impressionante, cara. Entra ano e sai ano e nada é tão estourado quanto Naruto. Naruto clássico é pra muitas Brabo demais. pessoas até hoje o auge da história de Naruto. E é por isso que esse vídeo tem um título tão chamativo assim, né? Naruto clássico é melhor que Naruto Shippuden. Essa é uma afirmação complicada. Eu acredito que tenham pessoas com opiniões diferentes muitas vezes, até porque ambas as histórias, apesar de serem meio que a mesma coisa, são bem diferentes uma da outra. Eu vejo algumas diferenças, os conceitos do mundo ninja e etc. Os temas, a forma como a história aborda personagens, as lutas. Você prefere as lutas crescentes e um pouco mais épicas, como Naruto versus Pain, da etapa do Shippuden, ou as lutas um pouco mais contidas e estratégicas da etapa do clássico? Tipo o Kakashi Zabuza. Pô, papo reto, eu prefiro as mais contida e estratégica, tá? Os arcos do Shippuden também são muito bons. Então sim, é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Sobre como eu acho que sim, Naruto clássico é melhor que o Shippuden, e eu queria que você comentasse por sinal, o que você que tá assistindo acha. Papo reto, comenta aí. Qual é a sua etapa Eu concordo. favorita da história de Naruto? Bom, oi, tudo bom, gente? Eu sou o Link, Oi. eu tenho um canal de animes, e não esquece de pegar alguma coisa pra comer antes da gente começar o vídeo, pra ir acompanhando e se deliciando. Não faço a menor ideia do porquê eu falei isso, mas enfim. Bom, senta aí e vem comigo. Naruto é um daqueles animes que tem uma sensação de nostalgia tremenda pra algumas pessoas, As provas de Chunin muito top. As provas de Chunin Shippuden é uma bosta. né? Provavelmente aqui no Brasil, principalmente porque ele passou da TV lá no começo dos anos 2000, no SBT, antes das crianças irem pra escola. Então olhar pra qualquer Bons tempos, tá? coisa de Naruto clássico me dá um sentimento meio legal, sabe? Eu cresci acompanhando essa história. Ela foi meio que uma daquelas coisas que me introduziu no mundo dos animes. Quando eu era criança, eu assistia o Naruto criança. E quando eu terminei de ver o Naruto ficando adulto, casando, Pior que é verdade, tá? eu meio que já tava virando adulto também, então... Pois é, várias vezes eu já reassisti arcos, episódios, cenas da história de Naruto, e eu sempre achava que mais por questão de nostalgia, eu gostava um pouco mais do clássico, mas reassistindo o anime completo, eu percebi que, na real, eu gostava mesmo mais do clássico. Principalmente da forma como as coisas aconteciam. Então, vamos lá. Naruto é o começo da história. Uma história sobre ninjas e um mundo que parece meio que um Japão feudal antigo, bem bonito, com roupas muito características, onde o protagonista é esse moleque irritante aí, muito gente boa, que quer virar Hokage. Ele quer chegar meio que no topo do nível de força que aquele universo pode proporcionar. A primeira etapa de Naruto faz uma coisa com maestria pra todo mundo que assiste, que é a tarefa de ambientar você nesse mundo. Colocar alguns Nossa, é meio dificinho de primeira. arcos que apresentem você a cada novo elemento. Você começa o primeiro arco sabendo que os ninjas são meio que essa galera aqui que se veste coloridaça por alguma razão, e eles têm poderes. A maioria dos times funcionam com um professor, você tem 3 idiotas aqui embaixo e você tem um professor. Eles fazem missões classe A, classe B, classe C e classe S, que são as punk. O primeiro arco da história já é uma missão classe S, a missão do Zabuza e a ponte na Vila da Névoa, Boa. que já te introduz pra um outro elemento, por sinal. Um primeiro vilão muito pica, uma outra cidade, e já te dá a ideia de que existem outras vilas além da Vila da Folha. Você ficou mais interessado em saber mais sobre essas vilas? Então os caras jogam na sua cara o arco do Exame Chunin, que vai Nossa. aparecer só uma porrada de ninja de outras vilas. Todo É, quem tem destaque mesmo é mais os da areia, né? Eu acho que não aparece Vila da Névoa, nem da Pedra, nem da Nuvem. Da areia aparece da chuva, do som.
Pra você ter noção, nem aparece as 5 grandes nações, já aparece várias vilas. O conceito do O exame conceito das bandanas também, cada bandana tem um logo, é da hora. Chunin, a prova escrita, a floresta da morte como um desafio de sobrevivência pros ninjas, e aquela etapa clássica, né, que tem que ter, que é tipo um torneiozinho pra colocar um personagem pra sair na porrada com o outro. Isso aí já é clássico de quase todo anime, tem um pedaço desse, né? Mas toda essa etapa, mesmo só pros ninjas da Vila da Folha, por exemplo, os que tinham menos destaque, apresentavam tudo de uma forma bem interessante. Eu nunca vou me esquecer de quando o personagem do Shino entrou na tela pela primeira vez. Eu achei ele o auge do estilo, patrão. Uma roupinha que cobriu o rosto, silencioso, ele chegou como quem não podia entregar nada e tinha um dos poderes mais da hora de todos, que era o poder de insetos. Concordo. E além disso, apresentou a ideia de que tinha todo um clã, que era o clã Aburami, que também tinha esses poderes relacionados a insetos. Não, e o conceito de clã, muito louco. Uma coisa que Naruto clássico fazia com muita maestria, por sinal, cara, era apresentar secundários que você gostava muito. A galera do time da Vila da Areia, por exemplo. Kankuro, Temari, Gaara, eles aparecem pela primeira vez e eles já são tão interessantes. Grupos que são um pouco mais secundários, como a equipe do Shino, também tinham destaque. A Renata era legal quando ela apareceu a primeira vez. O Kiba consegue ter momentos legais em Naruto clássico. E é claro que tem aqueles episódios com personagens um pouco... Uma parada que eu sempre comento, assim, nos podcasts que eu vou, é que é o seguinte, a galera normalmente fala, o Kishimoto não... Tem muito personagem que o Kishimoto não deu atenção, que o Kishimoto não explorou a história. Mas o problema não é que o Kishimoto não... O problema não é que tem muito personagem que o Kishimoto não deu destaque. O problema é que o Kishimoto criou muito personagem maneiro, tá ligado? E não dá pra dar destaque pra todos. O Mu mesmo eu acho muito top, o Gengetsu é muito top, o Mangetsu é muito top, o Fuguki Suikazan é muito top. Mas não dá pra apresentar esses personagens, porque, mano, se até os principais não tiveram destaque, os 11 de Konoha no Shippuden quase não tiveram destaque. Por quê? Porque já tiveram no clássico e agora tem que vir novos. Aí depois é a Akatsuki, etc. Então é muito personagem bom. O problema não é que não dá destaque pros personagens bons. O problema é que é muito personagem bom, tá ligado? um pouquinho mais amados ali pelo pessoal do público, como Shikamaru, Rock Lee, com lutas incríveis e marcantes que já fizeram eles serem personagens muito populares desde o começo do clássico, e a fórmula, digamos assim, do Naruto clássico era muito boa, cara. O começo da história do clássico era muito sobre os personagens e o universo dessa história. Tudo era muito bem apresentado no conceito desse universo, né? Você conhecia vários personagens que queriam muito se tornarem ninjas por alguma razão, e todos eles tinham uma visão um pouco diferente do que era exatamente um ninja, né? Vilas diferentes tinham culturas diferentes, traziam algumas ideias e conceitos bem legais. Eu gosto muito, por exemplo, como o começo do Naruto clássico tinha aquela coisa de Zabuza e a galera da Vila da Neve consideravam que ninjas eram ferramentas. Depois vem o Gaara e tem uma outra visão sobre ninjas, por exemplo. O pessoal da Vila da Areia tem outra visão. Aí tem o Orochimaru, que é um desgraçado. Era tudo muito bem feito. E é claro, Naruto Shippuden também é muito bem feito, por sinal, mas a sensação aqui era um pouquinho diferente. E em questão de arcos, obviamente, se você não for pegar aqueles arcos fillers completamente aleatórios e tirados da bunda de algum roteirista, no Naruto clássico, o arco dos Zabuza era uma delícia. O arco do Exame Chunin era mais uma delícia ainda. O arco do resgate ao Sasuke, top. Eu adorava o arco da busca pela Tsunade, a quinta Hokage, o Jiraiya aparecia com peso a primeira vez, Naruto aprendia o Rasengan, a primeira aparição do Itoshi do Akatsuki e aquele arco majestoso quando o Sasuke vai embora. Merecia um remake, tá? Mais completinho, tipo um remake com mais episódios, merecia, mano. E o quinteto da Vila do Som aparece. E aí tem aquele arco do resgate ao Sasuke, né? Top. Que toda a rapaziada de Konoha vai atrás. Que pra mim, cara, de verdade, o arco do resgate ao Sasuke é um dos melhores arcos shonen que eu já vi na vida, assim. Eu pago um pau de forma Que da hora. desnecessária pra esse arco. E aí, a gente vem pro Shippuden. E eu acho que como muitas pessoas podem imaginar, cara, o Shippuden não é necessariamente um anime ruim, não é? Claro que a gente poderia pensar naquelas coisas mais clichês e dizerem que, tá, o Naruto Shippuden é uma etapa que tem mais ou menos uns 500 episódios. Ele tem muitos fillers e na parte final da história de Naruto tem o arco da guerra, que muitas pessoas consideram como ruim. Mas eu acredito que, ainda assim, cara, mano, é um baita do anime. A morte do Asuma tá na etapa do Shippuden. Todo aquele arco inicial maravilhoso da história do Gaara, a amizade dele com o Naruto também tá no começo do Shippuden. E é aqui que a Akatsuki aparece de forma mais legal com alguns dos seus Não, o arco da Akatsuki no começo do Shippuden é top, pô. melhores membros, né? Deidara, Hidan e Kakuzu. Toda essa rapaziada aparece meio que só no Shippuden. Fora o fato de que o arco do Pen também tá aqui, que pra mim, pessoalmente, é o melhor arco da história de Naruto. Existe uma lista de pontos que eu encontrei das pessoas reclamando Ó o Guto falando, Naruto é muito superestimado. Ó o Guto aí, ó, falando aí, ó. Vai ser cobrado, hein, Guto? do porquê Naruto clássico era melhor que o Shippuden. Algumas delas eu concordo, outras nem tanto. Mas vamos falar um por um pra gente ir opinando a respeito. Começando pela parte da história
história. Aqui eu acho que pesa um pouco por causa do último arco, mas mesmo assim, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a história do Naruto clássico, eu sinto que ela era um pouco mais abrangente. Afinal de contas, como quase todo shonen dos anos 90, existia uma espécie de necessidade, né, de que quanto mais tempo se passava nesses shonens, mais eles tinham que crescer no termo história. Por mais que ele fosse começando como uma coisa simples, as coisas tinham que crescer pra ter vilões mais fortes, Tipo, o poder vai escalonando, né? mais fortes, mais grandiosos, mais importantes. Em algum ponto a história acabaria sendo sobre personagens que têm que salvar o universo, por alguma razão. A história do Naruto clássico era basicamente sobre o Naruto. Tinha alguns vilões que eram personagens aleatórios ali, mas era muito sobre coisas que estavam acontecendo na jornada do Naruto pra se tornar Hokage, né? E era isso que muitas pessoas achavam que iam ver até o final da história de Naruto, mas que já é um ponto que é abandonado. A gente começa a história com o Naruto aprendendo a virar um ninja legal, ele passa pela etapa do exame Chunin, por exemplo, e aí você pensa que, legal, daqui a um tempo talvez o Naruto vai refazer o exame pra virar Chunin, depois ele vai virar Jonin, depois ele vai começar a ascender ali e a gente vai terminar a história com ele virando Hokage, ficando cada vez mais forte e tal, e na real não. O Naruto termina a história meio que como um genin e a parte mais sistemática do universo de Naruto vai sendo meio que abandonada. O Shippuden é uma história muito mais focada em dois personagens específicos, que é o Naruto e o Sasuke, que foi embora da vila. E ele acaba meio que virando quase como um grande pseudo-romance, que as pessoas zoam muito que ele parece um pseudo-romance, porque no fim das contas, quando a história se foca no Naruto, cada vez mais se torna aquela parada de que a Akatsuki tá indo atrás do Naruto. E A única coisa que eu acho, assim, que abre precedente pra questionamento é a guerra, tá ligado? Que é muito maneira, mas, tipo assim, não é do mesmo nível do arco da Akatsuki, não é do mesmo nível da prova Chunin, não é do mesmo nível do arco de resgate ao Sasuke. Porém, uma coisa muito top que a guerra trouxe, fora os problemas que ela tem, foi a quantidade de personagens novos, poderes inovadores e lutas diferentes, tá ligado? Pô, a guerra trouxe uma Madara, velho. A guerra trouxe vários Kage das antigas, trouxe o terceiro Raikage, trouxe o Rasa, trouxe a Pakura, tá ligado? Pô, então, tipo assim, a guerra tem uns problemas ali narrativos, alguns poucos, porém, o fato dela trazer de volta vários personagens que não tinha contexto nenhum pra ser trazido se não fosse através de flashback, isso foi uma jogada top do Kishimoto com o conceito de Edo Tensei pra trazer mais personagens e deixar o enredo ainda mais rico, tá ligado? aí você vai tendo mais membros da Akatsuki aparecendo e as coisas vão ficando mais e mais grandiosas. Enquanto que na parte do Sasuke, a trama se torna bastante sobre vingança. Primeiro ele precisa sair da tutela ali do Orochimaru, depois ele precisa matar o Itachi, depois ele quer destruir a Vila da Folha, e aí vai chegando naquele ponto onde o Sasuke vai ficando chato e ninguém mais gosta dele. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu ainda gosto do personagem do Sasuke, mas tem um pedaço da história ali que ele fica chatinho de acompanhar, né? A trama não é necessariamente de toda ruim, e tem alguns dos melhores momentos já construídos na história de Naruto. Morte do Jiraiya, e eu estou falando de você. Se você não chorou no episódio que o Naruto chora... Acho que o Naruto é o anime mais impossível de não se chorar. Tem 3 momentos específicos que é impossível tu não chorar, tá ligado? O primeiro momento é o Itachi lá no Edo Tensei, quando ele parte. Ali é difícil não chorar. A morte do Jiraiya e a morte da Kushina, tá? Pra mim, o que mais me fez chorar disparado é a Kushina. Eu sempre falo aqui, mano. A morte da Kushina ali, quando ela começa a trocar ideia com o Naruto, se despedir do Naruto e dar, tipo, uns últimos conselhos. Ali, eu choro muito mais ali do que na morte do Jiraiya. E olha que a morte do Jiraiya faz chorar. Ele pega aquele picolé e fica sozinho. Você não tem coração, parceiro. É que você chora na morte do Jiraiya e pós-morte do Jiraiya, né? Que é com o Naruto encarando a morte do Jiraiya. Loucura. Não tenho o que eu dizer a respeito disso. Mas uma coisa é inevitável de se dizer. O custo de que a história de Naruto Shippuden tivesse se tornado um pouco mais épica foi ao custo de jogar fora muitas coisas que a história tinha construído no clássico e que fez com que muitas pessoas acreditassem, inclusive, que o Kishimoto era muito bom apresentando ideias, mas não necessariamente construindo essas ideias até o final. Muitos clãs são apresentados desde o começo da história, muitos tipos de poderes diferentes, mas a gente sabe que o Kishimoto tem um tipinho de poder favorito ali, talvez Sharingan. seja os olhos vermelhos do Sharingan, que esse ele desenvolveu pra caraca. Os outros ele meio que jogou fora. Alguns personagens da história que ele foi apresentando no clássico, por mais que fossem personagens secundários e não tivessem um monte de tempo de participação de tela, eles tinham participações bem pontuais, Pô, o Neji e o Rock Lee no Shippuden ficou devendo muito, mano. muito boas. A gente conhece o personagem do Rock Lee no clássico, um moleque com um conceito muito louco, né? Otimista, que luta muito bem e quer se tornar um dos melhores ninjas de todos, provando que ele pode ser um ninja, mesmo sem ter algumas coisas que seriam essenciais em tese pra ser um ninja. É um personagem que chama muito sua atenção no clássico. Ele passa por aquela etapa de ter uma luta muito boa, passar por uma cirurgia, você não sabe se ele vai conseguir continuar sendo um ninja, depois ele aparece lá no arco do resgate ao Sasuke, tendo uma luta muito boa, inclusive, e aí você chega no Shippuden e ele é um daqueles personagens que você não sabe porquê, mas ele
só não aparece mais. Ele tem uma luta, que é meio que aquela luta dele contra um clone dele, só que se você for pegar, o Rock Lee quase não aparece mais no Shippuden. Shikamaru é um personagem que ele tem participações até que igualitárias, ele aparece bastante no Shippuden, tanto quanto no clássico, então Shikamaru tá ali, ele foi salvo. Só que se você volta pro clássico, cara, quem conseguiria imaginar que o Choji ia ter uma luta de personagem muito legal? Top essa luta do Choji. Lá no arco de resgate ao Sasuke, que ele ia ter uma superação. Quem conseguiria imaginar que a gente ia ter, tipo, 2 lutas maneiras pro Kiba? Tipo, quem é Kiba, mano? Você lembra que esse personagem Eu não existe? acho a luta do Pois Kiba é, tão ele era maneira. alguma coisa no clássico, né? Ele tinha umas técnicas bacanas, ele tem uma luta legal contra o cara da Vila do Som, ele tem uma luta legal contra o Naruto no clássico. No Shippuden ele nem aparece. Neji. Neji é um personagem que morre no Shippuden. Isso é engraçado, né? Porque por ser um personagem que morre no Shippuden, isso te traz muita memória do quanto esse personagem era marcante no Não, clássico. A muito luta dele maneiro. com o Naruto é um divisor de águas na história até hoje. Toda a ideologia que ele traz na luta dele, as discussões que ele tem com o Naruto na trama são muito boas. E é legal você ver que quando o Naruto volta pra etapa do Shippuden, o Neji já é Jonin, o maluco já tá lá na frente da etapa do Naruto, e você imagina no quão forte esse cara tá, o quão interessante vai ser se ele tiver destaque. E não vai acontecer porque ele não vai ter destaque. No fim das contas, um ponto puxa o outro. A razão pela qual esses personagens no fim das contas não aparecem mais tanto assim é porque eles acabaram não tendo grande desenvolvimento por parte do Kishimoto para a questão das lutas. Isso é meio que engraçado, na verdade. Eu não sei se eu sou o único que sentiu um pouco disso, mas quando o Naruto avançou da etapa do clássico pro Shippuden, alguns personagens tinham ficado muito mais fortes. Tipo o Sasuke, por exemplo, talvez. E quando ele foi embora, ele tinha tipo 3, 4 poderes diferentes que ele conseguia usar. Quando ele voltou, ele tinha 45 poderes novos. Shikamaru do clássico pro Shippuden, verdade. ele sabia fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Bom, bem observado, hein? Alguns ninjas receberam vários poderes novos, como o Sasuke recebeu vários, só que teve muito ninja que não apresentou nada de muito novo, né? Eu acho que a única coisa que o Neji apresentou de novo foi a palma de vácuo, tá ligado? Falando do Neji especificamente, que ele não mostrou nada. Aí no final ali na guerra, um ou outro mostra, que a Hinata mostra os punhos de leões gêmeos, o Choji mostra a expansão com o modo borboleta. Mas é pouco ainda, né? Pelo número de técnicas novas que ninjas como o Sasuke mostrou, né? Antes. Neji tava igualzinho, Choji, toda a galera da Vila da Folha na etapa do Shippuden tava praticamente igual. E acontece que conforme a história foi avançando com as lutas ficando maiores, eles foram realmente tendo menos destaque. Eu acho que eu já falei disso em algum ponto no canal, mas eu acho que o Kishimoto, como criador de histórias, ele é o auge do que um anime shonen consegue te entregar em lutas boas, principalmente na etapa do clássico. As lutas de Taijutsu são a coisa mais deliciosa que já foi criada por uma história de anime shonen, com Verdade, o combate físico assim de Naruto, o combate corpo a corpo é o mais maneiro de todos os animes, eu acho, mano. certeza absoluta são. Eu pago um pau pra qualquer luta de taijutsu que exista na história de Naruto até hoje. Mas o sistema de lutas do clássico, pra mim, eu acho que ele tinha um Nossa, essa luta aí Neji contra a Hinata, o taijutsu, meu Deus. cara, um sabor especial. Uma das coisas que tornavam Kishimoto um escritor muito bom de lutas pra mim, era porque o sistema de poderes de Naruto era muito simples de sacar, mas era muito bem feito. Você tinha meio que um universo onde um monte de personagens tem poderes bem cabulosos e intensos, tipo, você tem esse olho vermelho bizarro que taca fogo preto que queima a pessoa até a morte? Sim, você tem. Mas você pode usar 2 vezes antes de você desmaiar e ficar cego e sem chakra. E aí um outro cara vai aparecer e vai te matar. Boa parte da história de Naruto, no fim das contas, funciona tendo lutas simples, em que quem tiver a melhor estratégia vence a luta. Kakashi é isso. Kakashi é isso totalmente. Kakashi é muito maneiro por quê? Porque ele pode... Nem sempre ele pode ser o mais forte, mas ele é sagaz pra caramba. Então, tipo assim, pô... Não quem tiver os poderes maiores, não quem tiver os poderes mais explosivos, quem tiver a melhor estratégia. Para pra poder olhar boa parte das lutas do Naruto clássico, principalmente as do Exame Chunin, por exemplo. A luta inteira do Shikamaru contra a Temari. O Shikamaru tem um poder. Ele precisa acertar uma sombra numa pessoa, e aí, se ele conseguir acertar essa sombra, a pessoa fica paralisada. É uma luta que dura uns 2 episódios, cara, só de estratégia do Shikamaru tentando fazer aquilo funcionar. Ele joga uma camiseta dele pra cima pra poder fazer sombra, pra sombra aumentar o alcance da sombra dele. Depois ele usa um buraco no chão pra poder estender o bagulho. Até o Naruto usava muita estratégia nessa época. Eu nunca vou me esquecer que na luta contra o Neji, o Naruto faz toda uma estratégia, que o cara tinha um poder ocular muito forte, então... Ah, ele protegia um... Pro Neji achar que o ninja, que a versão de Naruto que os clones estão protegendo é original, mas não é. Essa estratégia foi da hora. O Naruto vai lá, faz um monte de clones que todos eles têm uma quantidade normal de chakra e ele coloca mais chakra em um clone. Pro Neji achar que aquele é o Naruto original e ele conseguir pegar o Neji de surpresa. Quem tivesse a melhor estratégia saía por cima. Isso sim, acontece em grande etapa do Naruto Shippuden. Inclusive pra mim, Naruto contra Pen é uma das lutas mais estratégicas da obra. Mas infelizmente, Naruto vai tendo uma escalada muito grande quando ele vai chegando no final,
Na guerra ali a estratégia vai um pouquinho pro caralho, né? Principalmente quando vai chegando naquele ponto da guerra que descarrilha legal ali a história. Eu sei, é chovendo molhado falar que a história do Naruto Shippuden se perde um pouco quando ele vai chegando na guerra, mas é uma parte do Shippuden que é muito grande, cara. Querendo ou não, o arco da guerra, ele pega quase metade dos episódios do Shippuden. Os outros arcos, eles são até que pequenininhos, e se a gente for parar pra pensar, a guerra, ela consegue denegrir muito o que as pessoas acham do Shippuden. Porque no Pô, parando pra pensar, merecia um remakezinho, hein? Faz sentido, hein? Sem filler e agregando informação, final das contas, a guerra é um colocando as informações das novel, pô, ia ser top. arco que se passa em mais ou menos, o quê? Uma semana? Que no começo desse arco, o Naruto e o Sasuke eram ninjas bem fortes. E aí no final eles viram literalmente semideuses com um poder de regeneração e umas paradas muito roubadas. Aparece cara que joga meteoro, Suzano com um clone, as coisas descarrilham muito na etapa do Shippuden. E como eu falei pra vocês, inevitavelmente nessa parte da história, tudo se torna sobre salvar o planeta, ameaças globais e tudo mais. No final das contas, eu sinto que cresceu demais. E crescer demais, com certeza foi um problema. Eu sei que se você assiste animes com uma frequência muito grande... Pô, eu acho que uma coisa que foi um pecado gigantesco no Shippuden, que pouca gente fala, mas é não ter mostrado de forma mais completa e detalhada a Akatsuki capturando as biju, tá ligado? Porque nem mostrou de forma completa e detalhada capturando o Gaara. Mas deveria mostrar de forma mais completa capturando aí o Gituni. Deveria ter, que é a de duas caudas. Deveria ter mostrado como que capturaram o Han. Deveria ter demonstrado melhor a luta do Kisame contra o Roshi. Nossa, deveria ter mostrado, mano, muito mais as lutas assim, completas, cheia, tá ligado? Ia ser muito top. Você provavelmente já deve ter visto histórias que apresentam sim muitos conceitos, que colocam muitos conceitos na trama, mas que trabalham todos esses conceitos. E a grande realidade é que as histórias que conseguem fazer isso não são mais privilegiadas, é que elas são mais bem planejadas mesmo. Naruto foi uma história que foi lançada de forma semanal, ou seja, o Kishimoto criou um monte de conceitos, e quando ele chegou na etapa do Shippuden, ele precisava trabalhar as partes meio que importantes da história. Muitas pessoas podem falar, por exemplo, que uma coisa que incomoda em Naruto é uma coisa a respeito com os furos que a história pode ter, por exemplo. Muitas pessoas não tem tantos, não. têm raiva de algumas paradas, tipo, o Naruto começar a história do clássico não sendo uma pessoa tão importante assim, depois ele ficar muito mais importante do que o normal. E eu nem falo Ele salvou a vila, pô. sobre coisas como ele ser o filho do quarto Hokage. Isso aí é um furinho. Do fato dele ser o filho do quarto Hokage, etc. E tá ligado? Isso aí é um furinho de leves. Ou ele ser o Jinchuriki da Raposa de Nove Caudas, porque isso já tratava ele como um personagem importante desde o começo. Eu falo mais sobre o quesito menino da profecia destinado a salvar o mundo. Porque apesar de ser filho do quarto Hokage, por exemplo, e Jinchuriki das Nove Caudas, isso só eram coisas Jinchuriki. que atrapalhavam o Naruto no clássico. E se a gente for reassistir o Naruto clássico, ele fazia questão, cara, de ficar jogando na sua cara o tempo inteiro que o Naruto foi ficando inteligente e foi ficando forte. Mas ele era facilmente bem burrinho no Naruto clássico. Ele não era lá um gênio. Pô, vou te falar. Eu acho que no começo ele era um pouquinho mais burro, mano. Mas ali depois das provas Chunin, a inteligência dele foi aumentando bem legal. A luta dele contra o Kabuto, ele já tá bem mais inteligente. A luta dele lá no Resgate ao Sasuke, as participações, ele tá mais inteligente. A luta dele contra o Neji, ele já tá bem mais inteligente. Eu acho que ele ganhou, assim, uma inteligência legal de combate. Ele não era lá um ninja muito excepcional, e se a gente for parar pra pensar, realmente é. Tipo, ele passa boa parte do clássico com o quê? Ele sabe fazer 3 poderes, enquanto todos os outros ninjas sabem fazer bem mais poderes que ele. Como eu disse pra vocês, não é ruim, mas é diferente. Eu acredito que parte do que fez com que isso tenha acontecido seja justamente o Kishimoto tentando trabalhar as partes importantes da história que pra ele eram a trama do Naruto e do Sasuke. Se eu fosse dizer pra vocês, eu acredito que não necessariamente o arco da guerra foi o que destruiu o Naruto, mas talvez algumas decisões do Kishimoto. Como, por exemplo, fazer toda a segunda etapa da história muito focada nessa ideia de que agora o Naruto vai ser obcecado com trazer o Sasuke de volta e não com o sonho dele de virar Hokage. Naruto Shippuden ainda é uma história muito punk, vamos ser sinceros, vai. Por mais que tenha seus defeitos, ainda é impecável. Eu acredito que Naruto Shippuden, ele tenha momentos que... Vou te falar, não tirou nada do Big Tree. Tirou nada. Mesmo decaindo um pouco, nenhum outro anime tira do Big Tree. pelo menos pra mim, eu acho que são maiores do que os momentos do clássico. Só que juntando como um todo e acompanhando a história inteira em si, eu ainda acho que se você acompanhar o episódio 1 até o último do clássico, você sai muito mais satisfeito do que acompanhando o episódio 1 até o último do Shippuden. Ah, não sei, velho. A primeira vez que você assiste Naruto não tem muita crítica, mano. É só coisa foda acontecendo, tá ligado? É uma pena, né? Mas ainda assim, Naruto é uma boa história. É isso.
Mais um vídeo top aí do linkzinho, já deixei meu like, vou deixar o link do vídeo original aí na descrição. E, mano, gostei, tá? Gostei da análise, vem trazendo aí uns temas bons. E eu quero saber sua opinião, mano. Eu já fui dando minhas opiniões aqui no decorrer do vídeo, então eu quero que você comente aí a sua. Qual que você prefere, Naruto Clássico ou Shippuden? O que de bom você vê no Shippuden? O que de bom você vê no Clássico? Quais são os problemas do Clássico? Quais são os problemas do Shippuden? Deixe sua opinião aí nos comentários, meu bom. Ok? Comenta aí sua opinião que vai ser muito válida. Lembrando, vídeo todos os dias, então se inscreva aqui no Camus Play. No Camus Play tem shorts, tem entretenimento, tem tudo de bom aqui pra você, ok? Então se inscreve aí e vamos pra cima. Valeu pelo vídeo, já deixei o like, ou deixe seu like aí, tá? Esquece de deixar o like não, que ajuda bastante, e comentar sua opinião. Porque eu vou indo nessa, até a próxima e fui. Valeu aí por todo mundo que assistiu.